Olá, pessoal, bem-vindos a mais um Pocket Wood Flow. Estou aqui com o meu colega Matheus e com o nosso convidado de hoje, Renato Popovics, que é líder de produtos de madeira na Mahari Automação. Seja muito bem-vindo ao nosso canal, Renato. Obrigado, por ter aceitado o nosso convite. E para começar, eu queria que você contasse aí um pouquinho da tua história, como que você veio parar nesse mundo, da madeira. Se puder contar um pouquinho pra gente. Bom, boa tarde a todos. Eu queria, primeiro de tudo, agradecer a oportunidade da Woodflow em nos convidar para virmos aqui falar um pouquinho sobre a madeira, falar um pouco das tecnologias que estão surgindo e evoluindo, não apenas nos outros setores, mas também na parte da madeira. Muita gente diz que a madeira não tem muito como evoluir, mas se tudo está evoluindo, a madeira também segue o seu caminho. Tem que acompanhar, né? Tem que acompanhar, exatamente. Eu estou com 54 anos, desses 54 anos, 20 anos já estou na Mahari. A Mahari, eu já não chamo de Mahari, eu chamo de Mãe Hari, uma empresa muito boa de se trabalhar, onde a gente tem contato direto com os diretores, que são pessoas muito humildes, Apesar de ser uma empresa que atinge 25 países hoje com equipamentos e soluções, é a mesma empresa quando eu entrei há 20 anos atrás e sentava e olhava no olho dos diretores e conversava com eles. Então eu venho de vamos dizer assim, de outros setores, me achei na parte da madeira. A Mahari atende vários setores, não apenas a madeira, são mineração, grãos e outros, mas a madeira sempre me cativou. Eu sempre tive mais... É que você pega a indústria de transformação, você pega uma semente que está lá, que se transforma numa muda, 20 anos, 18 anos, 12 anos agora, mas tem madeiras que têm muito mais tempo, e você consegue transformar num móvel. E sem falar que você está capturando carbono e transformando em algo como essa mesa, Imagina que nós temos carbono capturado. Então, além de ser fascinante, ainda é ecologicamente correto, Sim. Então, é fascinante. Em termos de madeira, na parte de secagem de madeira também é algo que é fascinante, porque o que acontece? Quando eu entrei trabalhar na Mahari, secar madeira é secar madeira, você deixa ela lá jogada num canto, o que é isso? Aí quando eu fui ver a quantia de tecnologia que existia até um mito, o eucalipto é uma madeira impossível de ser seca, É impossível de trabalhar com ela. Aí já, quando eu entrei na Mahari, há 20 anos atrás, eu fui para um curso de secagem de madeira na UFPR. Os móveis que nós estávamos utilizando na UFPR eram feitos de eucalipto. Eu disse, nossa, para mim aquilo foi um susto, Como que conseguem fazer móveis de madeira de eucalipto? Se não, usando a tecnologia. Há 20 anos atrás. E a tecnologia só evoluiu. Então, hoje, até se formos para entrar nesse negócio do eucalipto, empresas, até tem alguns cases de sucesso, não vou citar nomes, mas casos aí onde o pessoal deixava o eucalipto secando ao tempo de 26 a 28 dias na estufa, antes dele ir para a estufa, 4 a 6 meses no pátio. Hoje, já utilizando tecnologia de ponta, consegue-se fazer em 28 dias até 22 dias, conseguimos até em 18. De 18 a 22 dias consegue-se tirar uma madeira de verde, aquela mesma madeira que estava no pátio por 6 meses e era seca em 26 a 28, ela de verde, partindo com uma qualidade muito superior, você consegue tirar ela em perfeita, sem tensão, com coloração branca, tudo, uma madeira perfeita. Então,
falando ainda da primeira pergunta que você me fez, eu não gosto de falar quase, né? Pode ficar à vontade. Esse tipo de coisa que me fascinou em trabalhar na Mahari, em trabalhar em contato com a madeira, em ver a evolução que está acontecendo. E hoje, para todos os lugares que você vai, sempre tem alguma coisa de madeira, né? É impossível não ter algo de madeira, né? Seja em estruturas, seja em móveis, sempre tem. Eu ainda não vi nada que substituísse a flexibilidade da madeira. Porque a madeira, se você pegar uma tora, você primeiro, era o que era lixo, virou luxo. Porque você descasca a madeira e a serragem hoje é utilizada como biomassa. O cavaco que sobra da madeira, se ela for descascada, você transforma em MDF, você transforma em celulose, você transforma em pellet. Então, eu desconfio que por enquanto estão perdendo o barulho da árvore, da queda. O resto não se perde mais. Não se perde mesmo. Verdade. E quem que vai sobreviver no mercado? Se nós formos olhar o passado, se queimava muita madeira, se jogava fora, deixava apodrecer, né? Mas era uma realidade totalmente diferente, um extrativismo, né? As coisas foram se transformando e chegou num período de dizer, não, as empresas não vão sobreviver mais, porque agora encurtou demais, a madeira subiu, a árvore, caiu o preço da venda e o pessoal se encaixou naquele meio e continuou ganhando dinheiro. E ainda dá para fazer, porque o que acontece com a madeira? Você não manda no teu fornecedor de tora, você não manda no teu mercado externo. Você tem uma faixa para você trabalhar e ganhar dinheiro. As atuais políticas hoje e a conjuntura que está fora do país, taxação e tudo mais, estão falando 10% para exportar a madeira. Esse 10% nós não vamos tirar do fornecedor de tora. Não vamos tirar do nosso fornecedor. Aonde que nós vamos ter que trabalhar? É nesse meio. Dentro da cadeia produtiva, né? É no meio, é onde você manda. Porque você não vai mandar fora da tua indústria. Não. Aí, enquanto tem muitas empresas que estão preocupadas entre baixar o preço da tora e vender por mais caro, eles estão deixando de olhar dentro da indústria. E esse dentro da indústria, às vezes, você pode tirar 20%, não 10%. Porque só você, um bom controle de produção, uma boa empresa que faça uma gestão disso aí, por mais que às vezes a empresa tenha uma boa gestão, mas uma visão externa para você colocar alguém lá dentro, enxergar o que está acontecendo, uma secagem. Tem muita gente que admite perdas de madeira na secagem. Não pode. Não, tem uma árvore. Vai tudo, né? Você não pode, porque o que acontece? Uma árvore, no mínimo 12 anos, se for fazer um pino super precoce, 12 anos, ela levou lá para ser retirada. Aí foi máquina, foi trator, foi homem, trouxe, esticou o caminhão que o cara compra com 10 metros de comprido, quando ele vende tem 12 de tanto arrastar no meio do mato. Vem, coloca ele dentro do pátio, corta a madeira, já perde no destopo, perde aqui, perde lá, perde no descascar, é uma tora que está torta. Aí ele está com a madeira perfeitinha, ele coloca dentro de uma estufa de secagem de madeira. Ele não pode mais perder madeira ali. Ali nós temos que trabalhar com mais próximo de zero. E Renato, aproveitando a sua fala, quais são os desafios hoje das madeireiras brasileiras para não ter essa perca? Porque a gente sabe que, dependendo da forma como você secar a madeira, ela pode quebrar, ela pode empenar, ela pode perder o padrão de qualidade. Qual o maior desafio hoje do mercado, das madeireiras brasileiras, na sua visão, para isso? Olha, eu diria assim, que é investir em tecnologia. Tem muita gente que não acredita na tecnologia ainda. Por incrível que pareça, nós estamos com computador quântico, nós estamos com IA, então, e tem gente que diz, não, eu pego um microcontrolador qualquer, boto uma temperatura lá dentro, ou trabalho manual, e vou entregar a madeira do mesmo jeito que entrega uma grande indústria, com aquela tecnologia. Não é assim que funciona. A tecnologia veio para todos, ela veio para a madeira também. Há um tempo atrás, não se tinha acesso a isso.
Então era muito fechado, tinha alguns livros que você tinha que traduzir, tinha que entender, que vinha lá com, não voltada à nossa madeira nativa aqui, a nossa nativa não, desculpa, nosso país tropical, né? Então era um pouco mais complicado. Hoje não, hoje já tem cursos de secagem de madeira, tem bons profissionais. Então a Mahari geralmente faz o quê? Faz a ponte entre os profissionais bons e a tecnologia. Então, a Mahari hoje, nos seus 35 anos de estrada, ela chegou e atinge todos esses países e tudo isso aí, não porque ela tem uma equipe de engenheiro vindo vamos dizer, lá de outro planeta, né? Não, são engenheiros bem preparados, lógico, né? Muito dedicados, mas que são pessoas comuns. Ela cresceu graças a parcerias. Porque eu posso ser hoje um especialista na parte de madeira, mas eu não sou um especialista em grãos, que a Mahari atua. Eu não sou um especialista em biomassa. Não tem como você ser especialista em tudo. Sim. Então você vai crescer fortalecendo as parcerias. Então, essas parcerias, quando procuram a Mahari, que vão atrás de fazer a coisa certa, a coisa tende a dar certo. E um detalhe, até, né, Matheus? Quando você vai construir uma casa, eu uso esse exemplo sempre, né? Você vai construir uma casa, você contrata um engenheiro, daí você pega um arquiteto e você vai planejar a entrada de luz na tua casa, as janelas, onde vão os móveis, onde vai a geladeira e tudo mais. Aí você vai montar a tua indústria. Você vai lá, emparelha o chão, chama o Renato da Mahari para vir ali e dizer qual que é a melhor automação, chama uma empresa de serraria, chama uma empresa de estufas, cada um monta o seu projeto enxergando uma parte de um elefante, se fôssemos fazer uma analogia, e você monta a tua indústria e quer que dê certo. Então, quando você vai montar uma indústria, uma sugestão que eu dou para quem está começando, chama um especialista. Ah, eu não conheço ninguém. Liga para a Mahari. A Mahari sabe fazer isso? Não. Nós temos parceiros que fazem. O que a Mahari ganha com isso? Nada. Ou melhor, ganha muito, porque você vai estar levando uma madeira de qualidade para uma exportação. Então, o mercado ganha, né? O mercado ganha. O mercado ganha. É o ganha-ganha. Se você tem o teu vizinho ganhando, você vai ganhar também. Então, quando você fortalece os parceiros, é inevitável o parceiro fortalecer vocês. Vamos dizer assim, quando a Woodflow convidou a Mahari para vir aqui falar um pouquinho sobre madeira, é um ganha-ganha. Por quê? Porque vocês estão disponibilizando tempo, dinheiro, tudo, para pegar o pouco de informação que eu tenho, porque é só um pedacinho, e jogar para o mercado. Mas às vezes uma palavra dessa pode ajudar alguém. Estou pensando em montar uma estufa. Não, eu não vou chamar o fabricante da estufa primeiro. Eu vou chamar um engenheiro, um arquiteto, como se eu fosse fazer uma casa. Especialista, né? Especialista. E eu acho que esse é um dos focos da Woodflow. O nosso foco é desmistificar o mercado da madeira e mostrar que tem parceiro bom no Brasil. É um mercado muito potencial e a gente tem muitos desafios pela frente em tudo. No melhoramento da tecnologia, na logística, em soluções tanto para segurança de venda, tudo. E esse é um dos papéis da Woodflow, mostrar isso para o público nosso. Até essa questão também que, né, no Brasil ainda tem muito é madeira de desmatamento. Então a gente geralmente traz, né, todo mundo aqui para falar um pouco e pro pessoal também de fora que nos assiste, né, entender que existem coisas boas no nosso país, né? E existem todos os processos legalizados, né? Como a gente tá falando aqui, esse processo de secagem, que tem tudo autorização, tudo certinho, né? O que acontece é que tem muita gente que embarca na onda, né? Então, tem muitos influenciadores que não vou generalizar de forma alguma. Tem influenciadores aí que tem que tirar o chapéu, são pessoas que têm um conhecimento amplo. Mas tem muitos que embarcam pela internet, informações prontas. Eu pego a caixinha que veio da internet e eu vendo ela com a minha marca. Sim. Então, é como você comprar
Alicate Stanley lá, né? Você raspa o Stanley, coloca Renato em cima e vende. É uma alicate Renato perfeita, espetacular. Mas às vezes você não está comprando uma Stanley, você está comprando um outro, né? Eu até falei alicate, mas seria uma garrafa, perdão. Então, o que acontece? A madeira, uma boa parte da madeira do Brasil, seja ela lá de cima, do norte do Brasil, eu viajo para lá também, as madeiras, todo mundo quer trabalhar certo. Ninguém quer trabalhar legal. Sim. Então, a partir da hora que você pega uma madeira onde tem um manejo florestal correto, feito certinho, esse seria o correto fazer em toda a madeira. Você acabaria com a madeira ilegal, talvez. Talvez seja uma utopia acabar com madeira ilegal, né? Mas estaria mais próximo. E a madeira que você corta hoje, uma árvore centenária, que ela já não está mais absorvendo carbono, e sim ela está devolvendo carbono porque ela está começando a se degradar. Se você retira essa madeira da floresta da forma correta, documentada, tudo certinho, com rastreabilidade dessa madeira, embaixo dessa árvore vai nascer centenas de outras que vão estar capturando o carbono. Vão estar capturando o carbono e daqui 40, 50, 60 anos, talvez nossos filhos ou netos vão estar usando essa madeira e novamente é um ciclo que não se termina. Então, as madeiras de reflorestamento está capturando carbono. Essa tábua, como eu falei no começo, né, é um processo onde ela capturou e está aqui. Que daqui ela pode se transformar numa banqueta, daqui ela pode se transformar lá no final da vida dela, ela pode virar combustível ainda para biomassa. Então, a madeira é fascinante. É um universo que vocês me deixar falando aqui, eu falo uma semana, né? Então eu sou apaixonado pela madeira. A gente vai até a janta aqui, né? Eu espero que a pizza que vocês vão pedir seja boa, né? Calma, com certeza. Maravilha. Mas isso é um dos grandes benefícios do mercado brasileiro. Nós temos muita madeira plantada com rastreabilidade e nesse mundo hoje que a União Europeia pedindo um rastreamento maior da procedência da madeira com o EUDR, o Brasil tem uma vantagem no mercado internacional absurda. A gente não vê um país no mundo que tem uma propriedade que ele tem que ter 20% da sua propriedade de mata. Isso tem lugares até 80%, dependendo da região. Então hoje o Brasil tá à frente da União Europeia. Você não vê uma França com isso. Perdão os franceses, mas vocês não fazem isso. Entendeu? Então, é muito interessante, né, Suelen? É bem interessante. E a questão ali do processo de secagem, né? Você poderia explicar pra gente como que funciona ali? O que a gente precisa, né, pra fazer esse processo de secagem? A estufa? Explicar pra gente, por favor. É bem complexo, né? O processo de secagem de madeira. Tenta fazer um script rápido, né? Então tá ok. Bom, vamos dizer assim, primeiro de tudo você tem que ter uma câmera para secar madeira, onde você consiga controlar o ambiente. Porque hoje, eu vou secar a madeira no tempo. O tempo você não controla. Sim. Hoje está sol, está vento, então você pode encruar uma madeira. O que é encruar uma madeira? É como você pegar uma carne e você joga na grelha ela bem rapidinho, ela sela e fica úmida lá dentro, fica perfeito. A madeira você tem que fazer o quê? É o processo da panela de pressão. Você joga aquela carne que sai aquela carne branca sem graça lá. É como fazer uma costela, né? A cocção. Exato, uma costela a cocção. A madeira segue mais ou menos isso. Eles são se fôssemos para traduzir numa maneira bem chula, né? Seria como se fossem micro tubinhos, todos eles amarradinhos ali, e você tem que tirar a água de dentro dela. Então você tem que controlar a umidade relativa, você tem que controlar a temperatura, tem horas que você tem que molhar essa madeira. Então você vai dar um banho na madeira? Eu já escutei assim, você vai dar um banho na madeira, vai lavar com sabão? Não. Você tem que mudar o ambiente dentro da tua câmara para que ela... Porque a madeira, ela é um material higroscópico. Então ela absorve a umidade e se equilibra com a umidade externa. E no caso, você tem que simular um clima dentro da tua câmera para que essa madeira entre em equilíbrio com ela. E se você pega uma madeira e vai secando, 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 você estressa essa madeira. Quando você vai bater um prego nela, ela parte. Se cortar no meio, sai um pedaço para um lado, outro para o outro. Então, você tem
para nós não entrar nesse processo, porque só num curso rápido, onde a gente faz o resumo do resumo com um parceiro nosso que faz cursos de secagem, são 4 dias de curso para você saber que não sabe nada, né? Só sei que nada sei. Exatamente, perfeito. Mas que já te dá um norte. Porque a secagem de madeira, tem muita gente que acha, vamos dizer, eu tenho uma estufa, eu tenho um controlador, agora eu pego uma curva de secagem do além, que o cara me passa por telefone, e eu vou secar madeira. Não. Não existe, infelizmente, para quem está me escutando, não existe uma curva de secagem para madeira de eucalipto de polegada. Não. Ele existe uma curva de secagem para aquela estufa, para aquele tipo de aquecimento, para aquele tipo de banho, para aquele tipo de tabicamento, para aquele tipo de gradiação. Então, o processo de secagem de madeira, ele começa quando a tora foi derrubada. Ali começa o processo de secagem de madeira. Qualquer coisa, tem muita gente que diz assim, o meu secador é ruim, minha madeira está saindo empenada. A madeira não endireita dentro da estufa. Se você colocar uma madeira torta lá dentro, ela vai estar torta. Se você colocar uma madeira com um tabique aonde está faltando, vamos dizer, você vai deixar faltando um pedaço, ou gradeou errado a madeira, a madeira vai entortar. Não tem milagre. Então, a secagem de madeira é um processo que começa lá na tua tora e vem até a hora do empacotamento. Então, são detalhes. Qualquer uma das detalhes que você negligenciar durante o processo, O resultado final não vai dar certo. não vai dar certo, velho. Não adianta. Até porque cada madeira também existe uma umidade adequada, né? Dependendo a região ali, tudo, né? Tudo influencia, né? Então... Bem lembrado isso, Ellen. Vamos dizer assim, vamos pegar uma madeira de São Paulo, uma madeira conduzida, aquela florestinha que foi feito de um clone de pinos, vamos trabalhar no pinos, um pinos perfeito, que é uma vela. Sem muita montanha. Isso. Tempo aberto, campo aberto. Exato. No meio. Aí você vem ali em São Paulo e seca essa madeira em 40 horas para embalagem. Aí você pega assim, diz, a madeira em São Paulo está escassa, eu vou mudar para o Rio Grande do Sul e montar uma serraria e secar em 40 horas, porque lá tem bastante madeira. Uma madeira de montanha, num clima frio, ventando muito, chuvoso. Muda a estufa, muda tudo. Muda tudo. Então, a receita que serve para São Paulo não serve para o Rio Grande do Sul e vice-versa. Então, existe muito equívoco, existe muitos... como é que eu posso te dizer? Pessoas que acham que sabem secar madeira. Então... Se eu sei secar madeira no Rio Grande do Sul, eu posso não saber secar madeira em São Paulo. E vice-versa. Você vai ter uma noção? Sim, você vai ter uma noção boa, porque toda a madeira, ela passa pelas mesmas dificuldades. Só que não dá para comparar uma madeira de 30 anos que cresceu na montanha com uma madeira de 15 anos que cresceu no plano, uma terra quente e tudo mais. Porque a madeira... Quem entende de madeira mesmo, eu não sou um profundo entendedor, né? Eu tenho por osmose, de tanto ficar olhando o pessoal, fazendo cursos. São só 20 anos. São 20 anos, o que são 20 anos? Então, você olha para uma madeira, uma tora cortada, ela conversa com você. Como assim uma tora conversa? Sim, você vai olhar os arcos de crescimento, você pode até conseguir identificar se aquele ano foi um ano chuvoso, se foi um ano seco, se foi um inverno rigoroso, se foi um inverno longo, se foi um inverno curto, se essa madeira sofreu algum incêndio, se era um lugar onde os carros andaram batendo nela. Então, a madeira, a tora, ela te conta a história, e até para quem gosta de ir lá a fundo, como tem vários estudiosos da madeira, né, que são aficionados, eles acabam dizendo o que aconteceu naquele período. É interessante, né? Isso a gente tem na hora de negociar internacionalmente a nossa madeira. Muitos dos importadores acham que o Brasil é similar aos outros países, que é tudo a mesma temperatura, basicamente quase a mesma região, o mesmo padrão, e você pega um pinus de São Paulo, um pinus
do Rio Grande do Sul e muda completamente. Preço, qualidade, equipamento. Então, a Woodflow também tem o papel de desmistificar e mostrar a realidade do mercado madeireiro para todo mundo. Porque é justamente isso, é completamente diferente. E até, se for ver no Paraná, né, a gente tem muita diferença entre as madeireiras, Santa Catarina também, então é muito isso. Muito isso. Muito. E a Mahari, além dessas estufas que vocês fazem ali, a secagem da madeira, tudo, vocês trabalham também com o medidor de umidade mesmo, né? A gente teve até um dos nossos vídeos, assistam aí da Céu Azul, que o pessoal usou, né? O medidor de umidade de vocês lá, colocando no equipamento. E como que funciona esse medidor que você coloca na madeira ali? Você poderia falar um pouco sobre ele? Eu vou falar um pouquinho sobre a Mahari, posso? Então, a Mahari, ela tem a solução da hora que a tora entra dentro da indústria até a hora que ela sai embalada para ir para fora. Então, quando a madeira chega na indústria, ela pode ser passada por um classificador de toras. Mas e o que vai interferir em você classificar uma tora? Até na secagem, no aproveitamento da tora. Porque se você vai serrar uma determinada madeira e você pegar a tora que te dá menos conversão por causa do diâmetro, aí já complica, né? Então você pode escolher, eu tenho um pedido de madeira que vai ser X, então eu vou para essa madeira, a melhor conversão é essa tora. Aí eu quero saber a umidade dessa tora. Eu tenho um medidor de umidade para tora. Mas não é um daqueles de cravar. Você faz um buraco na madeira, ele trabalha de uma forma, forma um campo eletromagnético que vai fazer a leitura da umidade da tora no interior da tora. Esse legal. Campo eletromagnético funciona para o teu medidor também, que você citou. Ele forma um campo eletromagnético que vai a uma profundidade de até 30, 40 milímetros de profundidade na madeira e traz a umidade média da madeira que está ali. Então, se você tem uma madeira que está encruada, que está com a umidade dentro, você vai saber, ela está seca por cima. Se eu pego um medidor de cravar, medir em cima, ele está com 12% de umidade. Você coloca o meu, mas não está 12, aqui está dando 18. Por quê? Porque tem água lá no meio. Mas o de cravar também consegue. Beleza, você bate lá no fundo, ele vai dizer que está com 30. Por quê? Porque ele está pegando apenas a umidade lá do fundo. Então, o nosso medidor tem essa tecnologia. E não apenas o medidor de você colocar ele em cima da peça, como nós temos o medidor que vai lá no centro da peça. Então, seguindo a linha. A tora chegou, você classifica. Nós temos o bitolador automático com CLP, que te dá uma precisão muito grande. Tem muita gente que não valoriza. Eu coloco um microcontrolador ali e, se eu perder 2, 3 milímetros, não dá nada. Faz a conta, 2, 3 milímetros, serrando X toras por dia, 365 dias por ano, quanto que isso não dá? Isso é um dinheiro gigantesco. Nós temos controle de produção, que vai dizer se a tua tora está vindo no comprimento correto, se ela está vindo no diâmetro que foi acertado, qual que é o grau de conicidade dessa tora, metro cúbico, metro linear, máquina parada, disponibilidade da máquina. Se você pegar e dizer assim, minha tora está vindo 5 centímetros a mais. O que é 5 centímetros? Não é nada. É um pedacinho. Pouca coisa. Uma serraria que faz... Vamos pegar uma serraria média, linha contínua, 7 toras por minuto, 8 toras por minuto, vezes 5 centímetros, vezes 1 hora, vezes 8 horas por dia. Faz a conta. Lá no final de um mês, isso aí vai te dar 100 toneladas de madeira. E você teve que serrar ela, cortar, depois de estopar, jogar para um picador e vender por cavaco. Dependendo da madeira, você vai pagar, vamos dizer lá, R$200 a tonelada, para você vender por 80 o cavaco. Então não dá nada os 5. Às vezes, aquele teu 10% que você está brigando hoje lá com os Estados Unidos, esses 10% estão naquele recortezinho ali, que você pode tirar ali. E esse você consegue dominar isso aí. Então, indo um pouquinho para frente, para não se alongar muito aqui, aí você serrou, você mediu. Eu posso classificar essa madeira por largura, espessura, comprimento. Eu posso medir largura, espessura e comprimento das tábuas. Então, eu consigo ter a minha conversão, a tora que entrou e a tora que saiu. Quem que é o meu melhor fornecedor? Será que é o que está cobrando mais barato ou o que está cobrando mais caro?
será que é vantagem eu pagar mais caro para o Matheus essa tora que ele está me fornecendo ou é melhor eu comprar a tora da Suelen? Então, você vai ter esse número. Quem que é o meu melhor fornecedor de serra? Então, por aí vai. Aí você leva para a estufa, nós temos 3 níveis de controladores, desde um iniciante até um top, onde não deixa nada a desejar para nenhum que exista hoje no mercado. Na saída, no desgradeador, você pode classificar essa madeira, aí nós temos um industrial Suelen, não apenas aquele de mesa, mas sim um que faz 20 leituras por segundo e classifica por umidade. Além de ter todos os controles de produção onde você tem na mão, quantas peças saíram com tal umidade e tudo mais. Aí você começa a ter um cruzamento da tua madeira que saiu da estufa e você rastreia desde a hora que a tora entrou. Porque às vezes ele me deu uma boa conversão na serraria, mas quando ele passou pela estufa, essa madeira está vindo de um lugar muito ruim, que entortou, empenou, deu problema de secagem. Então, a partir da hora que você começa a costurar toda a tua cadeia, você começa a ver aonde que está vazando água, aonde que você está perdendo, aonde que nós vamos tirar esses 10%, aonde que nós vamos tirar esses 25%, aonde que nós vamos tirar isso? Nós temos que tirar no meio. Não brigar com o nosso fornecedor, porque senão ele não fornece tora. E muito menos com os Estados Unidos. Nós somos uma pulga perto deles, né? Sim. Então, nós temos que trabalhar no nosso meio, onde a gente consegue controlar. É como eu querer secar a madeira no tempo. Eu não consigo dizer para o sol, opa, hoje você dá uma diminuidinha porque a minha madeira vai encruar. O que você acha às 3 da tarde dar uma garoa? Não funciona bem assim. Não vai funcionar. Então nós conseguimos fazer isso ontem dentro da nossa estufa, né? Sim. Investindo em tecnologia, como a gente falou aqui. Exato. Não existe um melhor aproveitamento sem investir na tecnologia, né? Que é o que nos ajuda hoje. Em tudo, né? Não, tecnologia tem tudo, né? Hoje as IAs estão aí para nos ajudar, para nos auxiliar, até para a gente falou uma besteira, ele falou uma besteira, o Renato está falando uma falácia lá, deixa eu consultar, ver se isso é verdade. Então, tudo é possível. Então, e as coisas tendem a partir por esse caminho. Então, quando você acha que não existe uma tecnologia para madeira, que não existe mais onde você ganhar dinheiro nesse meio, dá uma repensada. É provável que talvez haja. Lógico, tem empresas que estão extremamente enxutas, que pagam consultores, que têm tecnologia de ponta. Mas tem muitas empresas que não estão ali ainda. E a tecnologia não é o tamanho da empresa. Por quê? Porque existe tecnologia para o cara serrar, vamos dizer, serrando a mão. Você pode trabalhar com tecnologia numa empresa pequena. Sim. Ah, mas a minha estufa é pequena. Não importa. Porque a empresa grande, ela tem os mesmos calos que os seus pequenos nas suas devidas proporções. Exatamente. Às vezes uma empresa grande melhora 5%, você consegue melhorar 8%, você consegue melhorar 10%. E você não tem que melhorar 30 problemas no mês. Você tem que melhorar 1 por mês. Pouquinho em pouquinho. E lembrando que a automação também não é só tecnologia, né? É processos, métodos de produção, alinhamento, né? Tudo um projeto bem montado. Às vezes até o layout da fábrica interfere no rendimento da fábrica. Você perde muito ali, né? Mas, Renato, nós estamos caminhando para o final do nosso Pocket. Você trouxe muito conhecimento para a gente. O que você gostaria de deixar de mensagem para todos os nossos ouvintes que estão no mercado da madeira? Que conselhos você gostaria de deixar para eles para melhorar a automação? Bom, primeiro compre Mahari, né? Não, brincadeiras à parte, né? Procure tecnologia. Procure tecnologia, seja ela da Mahari, seja onde for, vá atrás, não desanime. E não importa o tamanho da empresa, você pode melhorar. Você não precisa melhorar 100% em 30 dias. Melhore 1%. Melhore 10% ou 5% ao mês. Ou corrija um problema teu. Se você tem 30, corrija um. No mês que vem você tem 29, 28, 27, 26. Dali a pouco te sobra 5, 6 problemas para você resolver. Então, procure tecnologia. Vai sobreviver quem investir em tecnologia. Cada vez mais a mão de obra está ficando escassa. Mas ela não está ficando escassa porque o pessoal não quer trabalhar.
Não, porque está havendo uma transformação. Ninguém quer mais pegar uma tora nas costas e jogar no caminhão. Então, tecnologia, automação. Esse é o único caminho, não tem outro. Desde uma automação de uma caldeira, que nós também vendemos, desde uma automação de uma caldeira para você tirar a responsabilidade de um operador, não dispensar o operador. Classificação também da tora. Da classificação da tora. Classificação da madeira serrada. Exato. A tora, a madeira levou 12 anos, 14 anos. Não é um pedacinho de pau, não é uma madeira. É um ser que ficou lá 12 anos e você vai desperdiçar, passar com o trator por cima. É dinheiro que está ali. Então, a mensagem que eu... curtinha, como vocês perceberam, né? A mensagem que eu tenho para dizer é: invistam em tecnologia, que é o único caminho, não tem outro. Bom, pessoal, então hoje nós tivemos a presença do Renato. Renato, muito obrigado pela sua participação mais uma vez. Obrigado, Suelen, pela Obrigada, Matheus. no nosso podcast. Fica à vontade para sempre visitar o Woodflow, será muito bem-vindo. Pessoal, vocês querem saber um pouco mais sobre a Mahari, nós vamos deixar todas as informações na descrição do vídeo. E não deixe de seguir o nosso canal da Woodflow, se inscrever. Se tem alguma dúvida, comente abaixo que nós estaremos respondendo o mais breve possível. Muito obrigado a todos e uma ótima semana.